A paz do Senhor, amados irmãos. É um prazer, uma honra estar fazendo a palavra para nós aqui nesse dia. E eu tenho meditado em coisas que têm afligido nós nesses dias. E nós estamos ausentes da nossa igreja, do nosso culto presencial. Estamos aí numa quarentena e passando muitos por dificuldades, outras pessoas não. E eu resolvi trazer algo para nós, para mim, para você, que vai trazer refletir sobre as nossas vidas, de como nós estamos nos comportando nesses dias longe da nossa igreja, mas não podemos estar longe do nosso Deus. E o tema desta palavra, que não é um puxão de orelha ou coisa parecida, porque todos nós sabemos disso, mas é um alerta, é características de um cristão. Eu procurei, encontrar na Bíblia uma pessoa que pudesse trazer essa característica para nós. E tem vários homens de Deus que foram cristãos, né, que se portaram como homens de Deus, mas eles se tornaram homens de Deus. Eles não nasceram homens de Deus, assim como muitos de nós não nascemos num berço evangélico, mas se tornaram ao longo da sua vida homens de Deus e cristãos. E eu, olhando por esses homens, eu achei na figura de José alguém que nasceu num berço evangélico, que Jacó era um homem de Deus, e ele se portou toda a vida dele como um cristão. E eu quero ler um texto aqui, Gênesis 39, do verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia tudo prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Então, meus amados, o que nós podemos tirar da vida de José? Eu quero falar aqui de algumas características que são várias. Se você for pegar a vida de José, você vai encontrar nele várias e muitas características de ser um cristão autêntico. Mas eu quero falar de algumas apenas. A primeira delas é ser servo. José foi um servo. José, por onde ele andou, sempre esteve disposto a servir. Na casa de seu pai, Jacó, como um homem livre, na casa de Potifar como escravo, na prisão como prisioneiro, e mesmo no governo do Egito, ainda assim ele era um servo. Então, meus amados, esta é uma característica verdadeira de um cristão. E às vezes, nós esquecemos disso, nós deixamos isso de lado, nós achamos que são apenas coisas que nós temos para
tipo pecados, essas coisas. Não, mas esta é uma característica de um cristão, e ele vai fazer com que tudo isso venha ser bênção sobre as suas vidas. Olha o que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 40, versículo 3 e 4. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-nos a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Então, amados, você vê que mesmo estando na prisão, ainda assim José era um servo. Se nós pegarmos a história de José lá do começo, você vai perceber o quanto José foi servo, tanto na casa dos seus pais, mesmo quando ele foi vendido, estava na casa de Potifar, que ele poderia dizer: eu sou escravo mesmo, não vou fazer nada disso. Não, mesmo assim José não deixou de ser um servo, de servir. E isso, se você pegar toda a história, você vai ver o quanto José prosperou e fez prosperar as pessoas que estavam perto dele. Então, amados, não importa o que você esteja passando, não importa aonde você esteja, o importante é você se lembrar que você tem que ser um servo, você tem que ser alguém que serve a Deus e às pessoas. Nós estamos nesse mundo evangélico para servir. O próprio Jesus diz: é melhor servir do que ser servido. Então, nós temos que colocar isso nos nossos corações. Outra característica que nós encontramos no José é ser temente a Deus. Olha, se você perguntar para mim o que me chama a atenção na história de José, eu poderia dizer várias coisas, mas para mim a principal delas foi quando José ele era, como a Bíblia diz, que ele era um rapaz atraente. A esposa de Potifar se interessou nele e quis tê-lo, mas o que José fala para ela é algo interessante. Então ele foi um cristão de excelência. Olha lá em Gênesis 39, o verso 7 e 9. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és a mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Olha, amados, nós estamos aqui falando de um homem que foi tirado da sua família pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele chegou numa casa, numa terra aonde ele não conhecia ninguém. Ele era um homem de Deus. Ele sempre foi um homem de Deus. Mas, além de tudo isso, ele era temente a Deus. Ele temia ao Senhor. Ele poderia pensar: não, já estou aqui mesmo, sabe, já estou aqui na casa desse homem. Ele não está, ele está viajando, a esposa dele é muito bonita, eu vou aceitar o convite da mulher. Mas ele pensou algo poderoso, que nós também deveríamos pensar quando o pecado bate às nossas portas, que é o temor a Deus. Ninguém estava vendo. Se ele tivesse feito alguma coisa ali, se ele tivesse aceitado o convite, talvez teria passado em branco.
Talvez hoje nós nem saberíamos que isso tinha acontecido na vida de José. Mas, como um homem temente a Deus, José se recusou e diz, pecaria eu contra o meu Deus? Porque ele sabia que o nosso Deus, ele é onipresente. Ele estava ali vendo tudo o que estava se passando na vida de José. E eu creio, amados, que nós também temos essa condição de dizer não ao pecado, às coisas do mundo, para que nós também venhamos a ser cada vez mais tementes a Deus. Outra coisa, outra característica de um servo, um homem de Deus, é sempre se preocupar com quem está ao seu redor. Muitas vezes, nós não temos tido essa preocupação. Nós não temos olhado a necessidade das pessoas. Nós não temos, tirado um tempo, talvez de oração, talvez uma ajuda para aquele irmão que está passando por dificuldades. Esse pode ser, talvez, dentro da nossa própria casa mesmo. Talvez pode ser na igreja. Talvez pode ser no teu trabalho. Talvez pode ser aonde você estiver. E às vezes, amados, nós nos preocupamos conosco mesmo. Nós deixamos de lado essas pessoas. Nós não nos preocupamos com o que elas estão passando. Não é da minha responsabilidade. Não é comigo que essa pessoa está falando. Então José estava na prisão, longe de sua casa, de sua família. E na prisão, por uma mentira que foi causada pela mulher de Faraó, de Potifar. Então, ele estava ali inocentemente. Ele já tinha sido vendido como escravo. E dali ele ainda foi para a prisão inocente. E mesmo assim, ele continuou sendo servo. Mesmo assim, ele continuou sendo temente a Deus. E mesmo assim, ele ainda se preocupou com a vida dos outros. E está lá em Gênesis 40, versos 6 e 7, que diz o seguinte: E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Olha, era o copeiro e o padeiro que estavam presos junto com ele. Então eles se entristeceram. José percebeu que eles estavam tristes e José foi ter com eles. Olha, amados, infelizmente o que acontece nas nossas vidas é que nós não olhamos para o lado. Nós não olhamos para o sofrimento dos outros. Nós nos preocupamos conosco mesmo, e se eu estiver bem, está tudo bem, não importa o que esteja acontecendo com o meu vizinho, até com o meu filho, por exemplo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos preocupar com quem está ao nosso redor. Esta é uma característica de uma pessoa que é cristã. Nós não podemos olhar só para nós. Nós temos que tirar, o nosso olho de nós mesmos e começar a enxergar o que está acontecendo ao nosso redor com as pessoas que nos rodeiam. Então você tem se preocupado com o seu irmão? Nós estamos passando numa quarentena. Tem muitas pessoas que não têm trabalhado. Tem muitas pessoas que não têm ganhado o seu pão. Você tem se preocupado? Você tem ligado para saber se essa pessoa está bem? Se essa pessoa não está precisando de nada? Se a casa dela está farta ou está faltando alguma coisa? É um caso sério. Porque nós não podemos usufruir daquilo que nós temos só para nós. Deus nos dá para que nós também possamos abençoar outras pessoas. Então nós temos que estar muito ligados nesses dias. Ligue,
Se você tem pessoas que você sabe que está passando por dificuldades, dá uma ligadinha para essa pessoa, pergunta para ela: olha, você está necessitando alguma coisa? No que eu posso te servir? No que eu posso te ajudar? Esse, talvez hoje, seja um grande problema para enfrentarmos essa pandemia que está por aí. Sabe, nós não olharmos para as pessoas que têm tido necessidades. Uma cesta básica. Talvez você não pode dar uma cesta básica, mas você pode dar um pouco do alimento que vai na cesta. Então não pode deixar, sabe, de olhar para as pessoas que estão do seu lado. E a última coisa, a última característica de um cristão, essa para mim talvez seja a mais importante dentre todas elas, e eu digo que eu tenho que aprender muito ainda nessa área, porque eu acredito uma coisa, meu amado: se nós fôssemos pegar a vida de José e esmiuçar toda ela, você vai achar muito mais qualidades, isso é indiscutível. Mas para mim, talvez essa foi a mais importante que aconteceu na vida de José. Era ser um perdoador, sabe, uma pessoa que libera o perdão. Então essa característica para mim, no meu ponto de vista, ela foi uma das mais importantes na vida de José, e eu vou te falar por quê. Sabe, os irmãos dele, você pode pegar depois o livro de Gênesis, onde fala da vida de José, lá do capítulo 37 em diante, você vai ver o tanto que José sofreu nas mãos dos seus irmãos por ciúmes. Eles o pegaram, orquestraram a sua morte, não tiveram coragem de matá-lo, porque sabia que o seu pai o amava muito, porque era o filho da velhice. Jogaram ele num poço, venderam ele para os ismaelitas como escravo, e não tem direitinho aqui, mais ou menos, a cronologia, mas José foi vendido entre mais ou menos 17 anos, e daí para frente, lá pelos 30 anos, ele foi governador do Egito. Ele tinha tudo, meu amado, sabe, para colocar os seus irmãos em último lugar, deixar de lado aqueles que deveriam ter protegido ele, aqueles do qual era para, sabe, para ajudar José, orientar José, para amar José, mas eles não o fizeram de escravo. E no final da história, você vai ver como o coração de José era um coração bom. Olha o que fala no livro de Gênesis, no capítulo 45. Ele fala: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Irmãos, José, falando isso, a palavra fala lá no verso 14 e 15, que José lançou-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. Olha que coisa maravilhosa, sabe, depois de ter passado tudo, depois de terem feito tudo com ele, ainda assim José os perdoou
E ainda disse para eles que não era para eles ficarem tristes, porque não foram eles que haviam vendido ele como escravo, mas que Deus havia levado ele para o Egito para preparar aqueles anos, aos 7 anos de seca, que morreram milhares e milhões de pessoas talvez. E disse que Deus o enviou para que preservasse a vida do povo de Israel, do povo de Jacó. Então, amados, muitas vezes, por muito menos coisas, nós nos chateamos, nós já não conversamos mais com os nossos irmãos, nós já deixamos de lado. Isso é algo que tem que sair do nosso coração. Estou dizendo, sabe, hoje, essa palavra, ela não é uma palavra de ensinamento, porque todos nós sabemos o que nós temos que fazer, mas às vezes não fazemos. Às vezes deixamos de lado coisas importantes das nossas vidas. Às vezes não sabemos porque nós não caminhamos em prosperidade. Às vezes nós não sabemos porque nós não vivemos uma vida abundante, uma vida na fartura. Talvez aqui esteja um dos segredos. Sabe, será que José, se ele não tivesse perdoado os seus irmãos, será que teria tanta coisa sobre José na Bíblia? Olha, eu acredito que não. Sabe, porque José foi um homem honroso desde o princípio até os seus últimos dias aqui na terra, relata a Bíblia. Então, amados, perdoar não é, sabe, uma escolha do cristão, e sim um dever. E eu acredito que as nossas vidas, elas serão diferentes quando nós entendermos que nós somos cristãos e temos que viver dentro das características de um verdadeiro cristão. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Não. Senão, nós seremos confundidos com pessoas do mundo. Nós seremos comparados com pessoas do mundo. Eu quero ler um outro texto aqui com você, que está lá em Colossenses 3,13, que diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E olha mais um texto que está lá em Salmo 130, verso 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Olha aqui que texto maravilhoso. E hoje eu acredito que a maior dificuldade nossa, que nós estamos na igreja, a dificuldade do cristão, sabe, é buscar o perdão, é perdoar. Sabe por quê? Porque isso fala de ego, isso fala de egocentrismo, do eu. E nós temos que nos despir do velho homem, fazer como José fez. E é só assim sermos abençoados da maneira como José foi em toda a sua vida. Amados, essas características de José, elas têm que permear as nossas vidas. Elas têm que entrar no nosso coração e fazer de nós homens, mulheres, jovens diferentes, para que a população do mundo possa nos olhar com olhos diferentes. Porque muitas vezes nós estamos sendo comparados como aquelas pessoas que ainda estão no mundo. Eu quero desafiar você, sabe, nesses dias. Busque Deus, tema a Deus, se preocupe com o seu irmão do seu lado, perdoe a quem tiver que perdoar, e também busque o perdão
de quem você tiver que buscar. E seja um servo. E assim você vai se tornar verdadeiramente um cristão igual José. Por que eu falei de José hoje? Porque José é um verdadeiro exemplo a ser seguido por todos nós. Não importa se sejamos jovens, não importa se sejamos de uma idade mediana, não importa se já sejamos de idade mais avançada. Mas José começou a sua vida como um homem de Deus e terminou a sua vida como um homem de Deus. Verdadeiro cristão. Exemplo a ser seguido. Eu quero orar com você. Talvez você hoje esteja passando, por algum problema com alguém, alguma dificuldade. Talvez você esteja meio que distanciado da palavra de Deus. Eu não estou falando, creio que somente para as pessoas que estão na igreja, mas eu creio que pessoas vão olhar, vão ouvir essa palavra, e eu creio que você também pode fazer uma decisão sobre a sua vida. Eu creio que se você entendeu essa palavra de hoje, você vai buscar os caminhos do Senhor. Você vai saber o quanto Deus é bom e o quanto Deus quer abençoar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Então eu quero orar juntamente com você que já tem Cristo na sua vida, que você possa relembrar que tudo isso é uma qualidade de cristão. E você que talvez ainda não conhece a Jesus e está ouvindo essa palavra hoje, e você tem problemas a ser resolvido, que você possa também curvar a sua cabeça e fazer essa oração nesse dia comigo. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra que nos cura, a Tua palavra que nos sara, a Tua palavra que nos restaura, a Tua palavra que nos faz diferentes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nesses dias, ó Pai, que estamos, Pai, longe, Pai, da Tua casa, mas não longe do Senhor. Não nos deixe, Pai, andar por caminhos errados. Não nos deixe, Senhor, andar por caminhos diferentes dos seus. Não nos deixe, Senhor, desviar, Senhor, da Tua palavra, de estar na Tua presença, de temer o Senhor, de ser servo, Pai, de nos preocuparmos com o nosso amado irmão, Pai, de perdoar e também buscar, Senhor, o perdão. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos livra, Pai, de todo embaraço, nos livra, Pai, de todo mal, de todas as astúcias de Satanás que tem talvez tentado fazer, Pai, que nesses dias que nós não estamos nos cultos, Senhor, nos fazer desviar da Tua palavra. Não deixa isso acontecer, nos alerta, Senhor. Faça, Pai, com que os nossos corações sejam cada vez mais atentos a Ti. E eu declaro, Senhor, que essa palavra ela possa entrar nos nossos corações e fazer, Pai, morada, Senhor, e trazer transformação. E eu Te peço, Deus, por aquelas pessoas que nesse momento estão, Pai, dizendo que querem aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, querem mudar o seu rumo, querem mudar o seu destino, querem mudar o seu estilo de vida, porque já não aguentam mais viver no mundo, Pai, aonde só há sofrimento, aonde há só desgraças. Que essa pessoa possa ser abençoada também, Pai. E nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado. Tenha uma semana super abençoada, ricamente abundante das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Grande abraço, meu amado irmão.